Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar nesta semana. É bom podermos estar novamente reunidos, nós aqui na nossa associação e todos aqueles nos seus lares, junto dos seus familiares, para nos próximos momentos podermos dedicar-nos mais um pouco à compreensão dos ensinamentos de Jesus, à compreensão do seu Evangelho, a fim de que possamos colocá-lo em prática na nossa vida ou, se já o colocamos, melhorarmos a sua vivência e podermos cada vez mais tornar-nos pessoas de bem. Como habitualmente, para prepararmos as nossas mentes, para prepararmos o nosso espírito e o ambiente lá em casa, nós vamos começar com uma canção, mas antes queria lembrar para não se esquecerem de colocarem sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes deste Evangelho no Lar. Vamos então escutar uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o rádio deixou, que a nobre Maria, mãe de muitas dores, sente a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, em nome de todos eu peço a permissão de podermos ter nesta nossa noite a presença dos guias, nossos amigos, companheiros, que possam amparar-nos nesta nossa tarefa, por forma que
todos os que nos assistem possam ser beneficiados esta noite com a presença de alguém que, em nome do bem, em nome do amor, possa levar paz, calma e luz às nossas casas, de cada um de nós. Permite, Senhor, que ninguém esteja só. E se alguém estiver só, manda, Senhor, alguém que possa amparar, que possa animar o seu íntimo, por forma que possa ser mais feliz e encarar a vida com sorriso, com ânimo, e que possamos ser felizes na nossa trajetória. Que Deus nos abençoe e que se faça a vontade de Deus e não a nossa, sempre e todos os dias. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, os itens 5, 6, 7. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, fizeram propósito entre eles de o surpreender nas suas palavras. Enviaram-lhe então os seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem olhar a quem quer que seja. Porque não olhas à condição das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Diz-nos, pois, o teu parecer sobre isto. É lícito pagar o tributo a César ou não? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me cá a moeda de prata que se dá para o tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Então, disse Jesus: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se da resposta e, deixando-o, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de terem os judeus transformado em motivo de horror o tributo exigido pelos romanos, tendo dele feito uma questão religiosa. Um partido numeroso tinha-se formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de atualidade irritante, sem o que a pergunta feita a Jesus não teria nenhum sentido. É lícito dar tributo a César ou não? Esta questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam incitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido de uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros, toda a violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que os seus sejam respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para com os indivíduos. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. O tema é materialismo. Num dos episódios mais significativos da passagem de Jesus na Terra, a moeda serviu para marcar a grande transição da evolução humana. Tão logo os aproveitadores hipócritas encontraram oportunidade, apagaram a grande lição para darem primazia às coisas de César e mudarem o rumo da mensagem da Boa Nova. Vigia a tua conduta face aos bens perecíveis da terra. Dia virá, que não sabes quando, que terás de te defrontar com a tua consciência e relacionar os bens que juntastes, bens do Espírito, que são os que te acompanharão na grande viagem para o Pai. Se é certo que também precisas de vencer face à administração dos bens terrenos que te foram concedidos,
Não esqueças que em tudo é preciso equilíbrio, e embora tenhas de responder perante a lapidação do que amealhastes, forçoso será que te reencontres com aqueles que te irão fazer falta amanhã. És espírito preso à matéria, mas um dia virá que precisarás dela e estares liberto, e esse dia pode chegar em breve. Era natural que, ao tempo de Jesus, a sua mensagem pudesse levar naquele tempo, àquela sociedade muito fechada, muito detentora de poder de uma certa área, tentando impor aquilo que eram os seus pontos de vista. A mensagem do Cristo veio alertar aquelas consciências e por várias vezes, como diz o Evangelho, ele foi tentado, foram-lhe colocadas questões que não eram habituais. Esta questão do ser a moeda de César, aquela que representava determinado tipo de preconceitos e de pensamentos relacionados com o pensamento da época, era uma situação que gerava desconforto para aqueles que ouviam a mensagem do Cristo, quando ele dizia que devíamos amar o próximo e fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Então, deveriam eles continuar com a cobrança dos impostos, a cobrança das questões ligadas à matéria para aquilo que eram as necessidades de César? Ele foi perentório e simples e objetivo ao dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra. Aquilo que são os costumes, as práticas, as necessidades da terra terão que ser entendidas, muitas delas pelas leis dos homens, mas, paralelamente, nós nunca podemos esquecer que todos, estando na terra transitoriamente, como vamos sabendo, temos que nos lembrar particularmente das questões relacionadas com Deus. E essas questões, essas leis que o Cristo trouxe, sendo simples, mas muito difíceis de pôr em prática, eram questionáveis. Daí a importância de nós podermos, mesmo hoje, nas nossas vidas, entender se sim ou não aquilo que muitas das vezes são as nossas atitudes, as nossas ambições, entre aspas, ou aquelas questões que aparentemente nos parecem lógicas no ponto de vista material, serão elas relacionadas com aquilo da questão de Deus tão razoáveis, tão corretas como deveriam ser? O que é que nos dirá a nossa consciência? Porque Deus colocou na nossa consciência as respostas para as dúvidas. Então nós temos que, mesmo hoje, como ao tempo do Cristo, de poder saber distinguir o que são as questões da matéria que são necessárias, evidentemente, para a nossa vida, para a nossa continuidade na Terra, através do nosso trabalho, através daquilo que conseguimos, mas sem nunca esquecer, de forma alguma, aquilo que são as nossas obrigações para com as leis que estão acima de nós, que estão acima daquilo que é a nossa vivência terrena. Então, que o desafio que nos é colocado a todos nós individualmente seja desta vez entendido e que saibamos distinguir uma coisa da outra, como o Cristo quis fazer entender no seu tempo, que saibamos colocar na matéria aquilo que lhe corresponde, mas nunca esqueçamos que a nossa consciência tem sempre resposta para aquilo que são as dúvidas que todos os dias muitos de nós temos naquilo que é a nossa tarefa evolutiva aqui no corpo. Esta passagem do Evangelho, em que Jesus foi, obviamente, confrontado pelos fariseus com esta questão da parte material, não é? Do tributo a César, ainda hoje leva
a interpretações muitas das vezes erradas e a pensamentos de que o que é agradável a Deus é o viver na pobreza, o viver longe dos bens materiais, das posses, e que aqueles que têm alguma riqueza ou algum bem dificilmente alcançarão a salvação, se é que podemos pô-lo desta maneira. E Jesus veio mostrar que as duas situações são compatíveis. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus é o exemplo vivo de que é possível viver no mundo material, não é? Porque Jesus veio ao mundo, mas ele não se deixou dominar pelo mundo, não é? Ele venceu o mundo, do ponto de vista de que ele usou a matéria naquilo que era o essencial para a sua existência física. E isso é que é a grande lição que nós temos que tirar e que pôr em prática nas nossas vidas. Nós sabemos que, de um lado, existe o materialismo, não é? E toda a concepção de uma vida unicamente materialista é um extremo que não é o correto, e também temos a noção que fugirmos do mundo material unicamente para não sermos tentados ou para não sermos corrompidos, também não faz de nós, muitas das vezes, seres espirituais e bons e perfeitos. E, portanto, nós temos que aprender a lidar com a matéria, mas a não nos deixarmos dominar pela matéria. E, portanto, como nós estamos numa vida material, num plano físico, nós temos que ter as nossas obrigações, os nossos deveres, relativamente a estas questões materiais, não é? Nós temos a nossa atividade profissional, nós temos a nossa família, nós temos a sociedade, nós temos um conjunto de direitos e de deveres que temos que cumprir. O problema é que nós, na maior parte das vezes, só cumprimos esses da parte material e esquecemos na parte de Deus. Ou seja, esquecemos-nos daquilo que é o essencial para o espírito, porque o espírito não é material. E porque a verdadeira vida é a do espírito e não é a vida do corpo. O corpo é apenas uma vestimenta que nós utilizamos e que nos é dada para nós aprendermos a conviver com a matéria, a usarmos a matéria dentro daquilo que são as necessidades para a nossa evolução intelectual, para a nossa evolução espiritual, mas sem que a matéria seja o objetivo principal da nossa vida. E, portanto, Jesus, nesta leitura, e a outra leitura que complementa, que é o materialismo, devem-nos fazer refletir sobre como é que nós temos conduzido a nossa vida. Como é que tem sido colocado na balança da nossa vida aquilo que damos a César e aquilo que damos a Deus. Aonde é que temos colocado mais dádivas? Aonde é que nós temos colocado maior importância para a nossa existência atual? E Jesus veio, obviamente não veio dizer que não temos que dar nada a César, porque temos essa responsabilidade e essas obrigações, mas também veio dizer-nos que é preciso dar a Deus o que é de Deus. E essa parte do dar a Deus o que é de Deus é nós preocuparmos-nos com aquilo que nós somos e não com o que nós temos. Aquilo que nós somos enquanto seres espirituais, enquanto seres criados por Deus em trajetória evolutiva, a caminho da perfeição, o que é que nós temos feito para essa evolução, para essa melhoria interior, para essa melhoria íntima? Essas são as dádivas que nós temos a Deus. E, portanto, o que é que
no nosso dia-a-dia, no nosso tempo, como é que está esse balanço? Onde é que estão as nossas dádivas a César e onde é que estão as nossas dádivas a Deus? O esforço que nós temos feito para nos modificarmos, para nos melhorarmos moralmente, espiritualmente, e o que temos feito relativamente às questões materiais. E é esta a reflexão de hoje. Divino Mestre Jesus, nosso irmão e amigo, pedimos que transformes a nossa prece, Jesus, em bênçãos de amor, que os teus benfeitores amigos possam espalhar pelo mundo amor, paz, luz, carinho, afeto. Há tanta gente, Jesus, com tanta falta de afeto, de amor e de carinho. Por isso te pedimos que eles possam receber esses idosos abandonados, crianças solitárias, famílias desagregadas, tanta dor, Senhor, apazigua as guerras. Precisamos tanto de amor, precisamos tanto de partilha uns com os outros. Então, que a nossa prece de hoje possa ser espalhada por todos aqueles que necessitam e a recebam de braços abertos. Que a tua luz e o teu amor esteja sempre presente todos os dias da nossa vida e nos continue a confortar hoje e sempre. Muita paz. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à
Estamos a chegar ao final deste Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos espíritos familiares, benfeitores, estiveram presentes, fluidificaram para nosso bem. Aproveitemos este ambiente, esta vibração, estes momentos em família para confraternizarmos, para continuarmos juntos, vibrando e harmonizando o ambiente no nosso lar. Lembramos que no Jornal Espírita, todos os meses, nós publicamos as leituras que são escolhidas para o nosso Evangelho no Lar e que poderão, assim, ter conhecimento e acesso a elas. Bastante para isso subscrever o jornal. Podem fazê-lo enviando um e-mail para jornalespírita@gmail.com, que nós enviaremos todas as informações necessárias. Voltaremos ao vosso contacto da nossa associação às segundas, quartas e sextas, pelas 20h30, com a nossa palestra pública. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.